Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que a alma cansa de implorar, cansa de repetir as mesmas orações, os mesmos desejos, os mesmos por favor. É o instante em que, sem perceber, ela começa a trocar o pedido pela vibração. E é nesse instante, tão discreto quanto uma respiração, que a verdadeira virada de vida começa. Fomos ensinados a pedir. Desde crianças, nos disseram que pedir é sinal de fé, que o céu escuta os que suplicam com insistência. Mas ninguém nos contou que há um tipo de pedido que não vem da fé, vem do medo. O medo de perder, o medo de não ter, o medo de não ser ouvido. E quando o medo se disfarça de oração, o coração vibra a escassez, mesmo quando a boca fala esperança. É por isso que tantos pedem e continuam vazios, porque a vibração não obedece palavras, ela obedece estados internos. A diferença entre implorar e vibrar é sutil, mas profunda. Implorar é dizer ao universo: eu ainda não tenho. Vibrar é afirmar em silêncio: eu já sou. Vibrar não é pedir ao universo que te dê algo, é alinhar-se internamente com aquilo que já é coerente com quem você está se tornando. Vibrar é maturidade espiritual. É o estágio em que a alma para de negociar com o destino e começa a se tornar parte dele. Provérbios diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não como ele fala, não como ele deseja, mas como ele sente. A vibração é isso, a tradução emocional da fé. Fé não é esperar que algo aconteça. Fé é sentir como se já tivesse acontecido. E essa coerência entre emoção e convicção é o ponto onde o invisível começa a se materializar. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem delas. A vibração é essa opinião silenciosa sobre a vida, sobre si mesmo, sobre o futuro. Cada emoção é uma declaração energética que o universo escuta antes das palavras. E o curioso é que ele não responde aos pedidos que fazemos com a boca, mas àquilo que sentimos quando o silêncio nos visita. Pense no agricultor. Um reza para que chova. O outro prepara o solo antes da chuva vir. Ambos desejam o mesmo resultado, mas apenas um está vibrando em coerência com o que deseja, porque o agricultor que prepara o solo já está vivendo como se a chuva fosse certa. Ele não pede, ele age. Ele vibra a abundância antes de vê-la. E é por isso que o campo dele floresce primeiro. Talvez ninguém tenha te ensinado isso. Talvez você tenha acreditado por anos que fé era sinônimo de súplica, que era preciso repetir, insistir, provar que você merecia. Mas o que realmente move o divino não é o pedido insistente, é a serenidade de quem sabe que já é amado, já é guiado, já é suficiente. A verdadeira fé é silenciosa. Ela não precisa convencer o céu, porque sabe que o céu já habita dentro. Quando o pedido cessa, nasce a presença. Quando o barulho interno se aquieta, o fluxo começa. E é nesse fluxo que a vida deixa de ser uma sequência de tentativas e se torna uma dança com o inevitável. Hoje, talvez você ainda esteja no meio dessa transição invisível entre pedir e vibrar, entre medo e fé, entre carência e coerência. E está tudo bem. Essa virada não acontece em um único dia. Ela acontece pouco a pouco, cada vez que você escolhe confiar em vez de implorar, agradecer em vez de reclamar, respirar em vez de exigir. Essa é a mudança invisível que ninguém ensinou, a de compreender que o universo não é movido por pedidos, mas por frequências, e que a sua vibração mais autêntica, aquela que nasce do seu silêncio, da sua fé madura, do seu respeito próprio, é a linguagem mais clara que o divino entende. Se você sente que está pronto para essa virada, permaneça comigo até o fim deste vídeo, porque hoje você não vai aprender a pedir diferente. Vai aprender a sentir diferente. Vai aprender a vibrar o que deseja, antes mesmo de ter. E talvez, pela primeira vez, entenderá que o milagre não vem de fora. O milagre é o estado interno de quem aprendeu a vibrar em paz. Há uma dor silenciosa que acompanha quem pede demais.
É o peso invisível de uma alma que acredita que só será atendida se continuar suplicando. E sem perceber, essa alma se torna dependente da própria carência. A fé, que deveria libertar, se transforma em um laço de medo. E quanto mais se pede, mais se afirma, inconscientemente, a ideia de que ainda não se tem. O erro não está em orar, nem em desejar. O erro está em permanecer vibrando escassez, mesmo depois da oração. Muitos dobram os joelhos, pedem, choram, clamam, mas ao se levantarem, continuam com o mesmo medo de não receber. A boca ora, mas o coração duvida. E é essa dúvida, essa vibração interna de falta, que interrompe o fluxo da graça. Cristo ensinou: não sejais como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ele sabia que a fé verdadeira não está na insistência do som, mas na coerência do silêncio. Porque quem confia não repete por desespero, confia e caminha. Quem confia não implora, agradece e age. Mas a mente humana se acostumou ao vício de pedir. Pedimos a Deus, pedimos ao universo, pedimos aos outros, pedimos por amor, por validação, por segurança. E pouco a pouco, essa dependência emocional se infiltra em tudo. O coração passa a acreditar que não pode criar nada sem a permissão de algo fora dele. E então surge a vitimização espiritual. A crença de que o poder está sempre longe, sempre nas mãos de um outro. Há uma diferença sagrada entre humildade e submissão vibracional. A humildade reconhece o divino, mas também reconhece o próprio valor como reflexo desse divino. A submissão vibracional, ao contrário, coloca o ser humano num estado de mendicância energética. É como se disséssemos: eu não sou digno de criar, preciso que o céu me aprove. E enquanto essa ideia persistir, nenhuma oração será ouvida, porque a vibração de indignidade bloqueia qualquer abundância. O pedido constante é como uma gota que perfura a fé. A cada repetição movida por medo, a alma se convence de que ainda falta algo. E quanto mais se acredita na falta, mais a falta se multiplica. É por isso que tantos oram e nada muda. Porque a oração se tornou uma forma de se proteger do medo, não de se unir à confiança. Mas há um ponto de virada. Ele começa quando você percebe que não precisa mais pedir para ser amado, que não precisa mais implorar para ser guiado, que o divino não responde à insistência, mas à vibração de quem já sabe que é parte dele. A fé madura não é passiva, é silenciosamente ativa. Ela não se expressa em súplicas constantes, mas em uma presença tranquila que age com sabedoria. Imagine alguém que pede diariamente por prosperidade, mas vive repetindo que o dinheiro é difícil. Ou alguém que ora por amor, mas sente que ninguém nunca vai ficar. O universo não escuta as palavras, escuta a vibração. A vibração dessas pessoas não é de abundância, é de falta. É a vibração de quem está mais conectado ao medo do que ao propósito. Quando a fé se torna dependência emocional, ela deixa de ser fé. Torna-se uma tentativa de controle disfarçada de espiritualidade. E é isso que escraviza tantos corações. Não se trata de abandonar a oração, mas de mudar o lugar interno de onde ela nasce. Porque há uma oração que suplica por desespero e a outra que nasce da serenidade. Uma vem da falta, a outra da certeza de que já se é. É por isso que a verdadeira transformação começa quando o coração entende que não é a quantidade de pedidos que move o divino, mas a qualidade da vibração que o acompanha. O céu não se abre diante de gritos, mas diante da coerência. E quando a sua vibração se torna coerente com o que você pede, você não precisa mais repetir nada. O fluxo se encarrega do resto. Esse é o início da libertação. O momento em que você deixa de buscar o divino, como se ele estivesse fora, e começa a reconhecê-lo dentro. A partir daí, a fé deixa de ser dependência e se torna comunhão. E é nesse estado silencioso, sereno e maduro que a alma aprende a criar sem pedir, a receber sem exigir e a confiar sem medo. Há uma força que só nasce quando o barulho interno cessa. Quando o pedido cala, a presença fala. É nesse espaço de quietude que o divino se revela, não como uma voz distante,
mas como uma certeza suave que brota dentro do peito. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é a ausência de movimento, é a vibração mais pura da confiança. Quando a alma se aquieta, ela deixa de tentar convencer o universo e começa a escutá-lo. A serenidade é uma linguagem espiritual. O cérebro humano, em estado de calma, interpreta o silêncio como sinal de segurança e realização. A neurociência confirma o que os antigos mestres já sabiam. O corpo responde à paz como se o desejo já tivesse sido atendido. Por isso, quem permanece em paz vibra a realização antes mesmo de ver resultados. A tranquilidade não é apatia, é fé em forma de frequência. Lembre-se da cena de Cristo dormindo no barco em meio à tempestade. Enquanto todos se desesperavam, ele descansava. Esse não era um sono comum, era a vibração da confiança plena. Ele sabia que o mar não afoga aquele que está em sintonia com o propósito. A tempestade pode rugir, mas a fé que vibra em silêncio continua flutuando sobre as águas. Dormir em meio ao caos é o gesto mais elevado de fé. Quando o silêncio é cultivado, o medo perde voz. O pedido aflito vai se dissolvendo e em seu lugar surge a presença. É nesse ponto que a oração deixa de ser uma conversa e se transforma em estado. Não é mais o Deus me ajuda, mas o Deus, estou contigo. E nesse instante, algo muda na vibração do ser. A calma se torna o testemunho da confiança. A confiança verdadeira não grita, ela sussurra, ela não pede, ela repousa. Porque quem confia não precisa ver para crer, sente antes de ver. E é nesse sentir silencioso que a realidade começa a se alinhar. O silêncio é a ponte entre o que você deseja e o que você já é. Quem aprende a descansar dentro de si, descobre que o universo sempre respondeu. Mas só o silêncio tinha ouvidos para ouvir. Muitas pessoas acreditam que vibrar é apenas repetir frases bonitas, manter a mente ocupada com pensamentos positivos e afastar o que é negativo. Mas a vibração verdadeira não nasce da superfície do pensamento, nasce da coerência entre o que se sente e o que se acredita. Pensar algo e sentir o oposto é como acender uma vela no meio do vento. A chama se apaga antes de iluminar. O corpo humano é o espelho mais fiel da alma. Ele não acredita nas frases que a mente repete. Acredita na frequência que o coração emite. Quando o corpo vibra, tensão, ansiedade, medo, não importa quantas afirmações se digam, a mensagem energética ainda é de escassez. A vibração começa quando o corpo e a emoção se tornam aliados da fé, não inimigos silenciosos dela. Pensamento positivo sem coerência emocional é como plantar semente em solo seco. Pode haver intenção, mas não há vida. A fé precisa de enraizamento, e o enraizamento acontece no sentir. É quando a emoção se alinha ao propósito que o campo interno começa a florescer. Por isso, a verdadeira prática espiritual não é forçar pensamentos otimistas, mas curar as emoções que os sabotam. Respiração e presença são as pontes dessa coerência. Quando se respira com calma, o corpo entende que está seguro. Quando se está seguro, o coração se abre. E quando o coração se abre, o pensamento volta a ser criador, não reativo. É assim que o sistema nervoso se torna aliado da vibração. Fé é o corpo inteiro em estado de harmonia, não apenas a mente tentando acreditar. Vibrar, portanto, é viver em coerência. É sentir o que se deseja como se já fosse real. É caminhar com a postura de quem já é abençoado, mesmo que os olhos ainda não vejam. Não se trata de se enganar, mas de se alinhar. Porque o universo não responde ao que você finge pensar, mas ao que você verdadeiramente sente. E quando o sentir e o pensar caminham juntos, o impossível começa a se curvar diante da coerência. Existe um momento em que o pedido se torna perigoso. É quando ele vem de um coração que deseja algo que ainda não está emocionalmente preparado para receber. Pedir sucesso, amor, prosperidade, tudo isso é natural. Mas há uma sabedoria maior por trás da aparente demora das respostas. Às vezes, Deus não nega,
Ele apenas adia para proteger, porque receber antes de estar preparado é como tentar colher frutos que o solo ainda não consegue sustentar. Desejar sucesso sem estrutura emocional é pedir tempestade antes da colheita. A bênção, quando chega sem maturidade, vira peso. E é por isso que muitos alcançam o que tanto pediram e depois se perdem. A alma não estava pronta para sustentar a responsabilidade daquilo que chamou. O universo é sábio. Ele não entrega abundância a quem ainda vibra medo, nem poder a quem ainda não aprendeu humildade. A sabedoria divina se manifesta na espera. É no tempo em que nada acontece que o caráter se forma. É quando o silêncio se estende que a alma se prova. E mesmo que pareça rejeição, esse tempo é amor disfarçado de demora. Deus retém bênçãos não por crueldade, mas por cuidado. Ele sabe que a pressa de um coração ansioso pode destruir o que deveria ser fonte de crescimento. Muitas pessoas confundem fé com impaciência. Acham que confiar é exigir, que acreditar é forçar. Mas a fé madura é paciente. Ela entende que a manifestação não depende apenas de pedir, mas de sustentar o estado interno que a faz possível. Vibrar o que ainda não se vive é o primeiro ensaio do merecimento. O tempo entre o desejo e a realização é o tempo em que a alma aprende a segurar o que virá sem medo de perder. Por isso, quando algo demora, pergunte-se: eu estou preparado para o que pedi? Às vezes, a resposta que não chega é a resposta mais sábia. O universo não quer te negar o que é seu, quer apenas garantir que, quando chegar, você tenha estrutura para permanecer. A virada real não é conseguir rápido, mas estar pronto quando acontecer. A vida não entrega bênçãos para provar fé, entrega para espelhar maturidade. Há uma linha tênue entre desejar e confiar. A expectativa nasce do controle, a gratidão nasce da entrega. Quando você vibra a expectativa, o corpo se contrai, a mente acelera, o coração se inquieta. É como se dissesse ao universo: eu só serei feliz quando isso acontecer. Mas quando você vibra gratidão, a alma relaxa. A respiração se aprofunda. O tempo deixa de ser inimigo. Gratidão é o reconhecimento silencioso de que a vida já está acontecendo em seu favor. A expectativa cria tensão porque é filha da dúvida. Ela nasce da necessidade de saber quando, como e de que forma as coisas virão. A gratidão, ao contrário, é filha da fé. Ela confia, sem precisar de explicações. Enquanto a expectativa prende a energia no futuro, a gratidão ancora o espírito no presente. E é no presente que o poder da manifestação acontece. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Essa é a essência da vibração madura. Estar contente não é se conformar, é permanecer em paz mesmo enquanto se constrói. A vibração da gratidão não é passividade, é ação em serenidade. É quando o coração age sem pressa, porque sabe que o que é dele já está a caminho. Transformar o desejo em gratidão antecipada é o segredo das almas abundantes. Quando você agradece antes de ver, você se conecta à vibração daquilo que deseja. É como se dissesse ao universo: eu já recebi. E essa coerência emocional cria o campo necessário para que a realidade acompanhe. A gratidão é o som interior da abundância, a melodia que sintoniza o invisível. Enquanto a expectativa prende, a gratidão liberta. A primeira exige provas, a segunda confia no processo. É por isso que a gratidão é uma vibração de poder. Ela muda o corpo, acalma a mente e abre o caminho. Quando você agradece pelo que ainda está vindo, a vida entende que você já aprendeu a receber. E nesse instante, a bênção não é apenas concedida, ela é sustentada. Muitos pedidos não nascem da fé, mas do medo de perder o controle. A alma acredita que está orando, quando na verdade está tentando dirigir o invisível. O pedido, nesses casos, é uma tentativa sutil de dizer ao universo como ele deve agir, em que tempo, de que forma e com qual resultado. Mas o verdadeiro poder espiritual não está em controlar, está em soltar. Só quem solta realmente confia.
O medo de soltar o resultado é o sintoma mais claro de um ego ansioso. Ele quer garantias, quer datas, quer provas. Mas o divino não responde a esse tipo de vibração, porque a fé não vive de certezas, vive de entrega. Quando você insiste em pedir da mesma forma, repete inconscientemente ao universo: eu não confio no teu tempo. E assim, a energia que deveria fluir se torna resistência. Esse tipo de apego travestido de fé é sutil e perigoso. A pessoa acredita que está sendo fiel, mas o que vibra dentro dela é tensão. É a tentativa de controlar o invisível através da repetição do pedido. E quando o pedido é feito a partir do medo, ele já nasce fraco. Porque o universo não se move pelo desespero, ele se move pela confiança. A ciência mostra que o cérebro reage à incerteza como se ela fosse uma ameaça. É por isso que queremos planejar tudo, prever tudo, entender tudo. Mas a alma não nasceu para controlar, nasceu para criar. E só cria quem está em paz. A incerteza não é inimiga, é o espaço onde o milagre se constrói. É o solo fértil da transformação, e apenas quem aceita o não saber pode colher o novo. Pedir é bonito, mas insistir por medo é se afastar da fé. A verdadeira confiança é silenciosa. Ela ora e depois solta. Ela sabe que o universo trabalha melhor quando não está sendo observado. E é nesse soltar que o controle se dissolve e a graça se manifesta. Quem aprende a confiar sem exigir, descobre a liberdade mais rara que existe, a de permitir que a vida cumpra o próprio tempo. Há uma força que só pode ser sentida quando a ação nasce do silêncio. Vibrar não é esperar parado, é agir em coerência, mesmo que ninguém veja. É mover-se com calma, com dignidade, com presença. Quando você age em silêncio, não há necessidade de provar nada a ninguém, porque a vibração já fala por você. A ação silenciosa é a oração mais autêntica, aquela que se manifesta em gestos e constância, e não em discursos. Na parábola dos talentos, o mestre entrega dons a seus servos e depois se retira. Alguns multiplicam, um deles enterra. O que enterrou não fez isso por preguiça, mas por medo. E o medo é o oposto da vibração. Quem enterra o talento vibra insegurança. Quem o multiplica vibra confiança. O divino sempre abençoa o movimento coerente, mesmo que seja discreto. O que o universo recompensa não é o barulho da fé, mas a fidelidade no silêncio. As maiores transformações acontecem quando a alma decide agir sem precisar ser vista. Quando a intenção é pura, a energia se multiplica. Quantas pessoas mudaram de vida não porque anunciaram seus planos, mas porque agiram em silêncio com constância invisível. Elas compreenderam que o poder não está em mostrar, mas em sustentar. E é nesse sustentar silencioso que o impossível se torna natural. A ação silenciosa tem uma vibração especial. Ela comunica sem palavras. Ela diz ao universo que você já acredita o suficiente para caminhar. O medo pede sinal, a fé simplesmente vai. Essa é a diferença entre quem vive esperando e quem vive realizando. Não se trata de correr, mas de manter o passo estável, mesmo quando o caminho ainda parece escuro. A vibração da ação silenciosa é a essência da confiança. Ela é feita de pequenas escolhas diárias, gestos simples e presença constante. É o agricultor que continua cuidando do solo mesmo quando o céu está seco. É a mãe que ora em silêncio enquanto trabalha. É o homem que constrói sem alarde, porque sabe que o tempo revelará o que o silêncio semeou. Essa é a frequência que transforma a vida. Fazer sem pressa, sem medo e sem plateia. A vibração verdadeira não nasce no pensamento, mas no corpo. É o corpo que primeiro sente o que a mente apenas imagina. É nele que a fé se manifesta de forma concreta, por meio da respiração, da postura, do ritmo do coração. Quando o corpo está em desordem, a mente perde coerência. Por isso, toda mudança espiritual começa pelo realinhamento físico. Respirar mais devagar, caminhar mais consciente, viver com o corpo presente no agora. O sistema límbico, a parte do cérebro que governa as emoções, é quem traduz as vibrações em experiências.
Quando você está em paz, o sistema nervoso entende que está seguro. E toda a química do corpo muda. O coração desacelera, a respiração se aprofunda, o pensamento se torna mais claro. A vibração, então, se estabelece. O corpo é o templo onde o espírito aprende a habitar em harmonia. As emoções são ondas elétricas que percorrem o corpo como melodias silenciosas. Elas moldam a percepção da realidade, mesmo quando não se percebe. O medo encurta o tempo, a culpa contrai o espaço, a gratidão expande. Vibrar, portanto, não é repetir mantras, é aprender a escutar as sensações internas e deixá-las se purificarem com o ar que entra e sai. O corpo, quando em equilíbrio, se torna o transmissor da presença divina. Há um ritual simples e profundo que muitos sábios praticam sem jamais nomear: o de acordar em silêncio, fechar os olhos e alinhar respiração e intenção. Inspirar como quem recebe graça, expirar como quem devolve confiança. Essa harmonia entre respiração e propósito é a raiz da vibração estável. Quando se respira com consciência, o corpo inteiro entra em acordo com o coração. Por isso, antes de mudar pensamentos, aprenda a mudar o ritmo do corpo. Antes de pedir prosperidade, aprenda a respirar como alguém próspero. Antes de pedir amor, caminhe como alguém que já se sente completo. O corpo ensina à mente o que ela precisa acreditar. A vibração começa na carne, se eleva ao espírito e retorna à vida em forma de realidade. É assim que o invisível começa a se tornar palpável, de dentro para fora. Nos últimos tempos, muitos foram ensinados a acreditar que o universo é um atendente de pedidos, uma força que apenas entrega o que se deseja, sem exigir participação consciente. Essa crença é confortável, mas perigosa, porque o universo não dá, ele responde. E ele só responde à vibração que você sustenta, não às palavras que você pronuncia. O universo vai me dar é uma armadilha que afasta a alma de sua responsabilidade de criar. A espiritualidade verdadeira não é passiva, ela não espera, ela se move. O princípio bíblico da semeadura revela essa verdade com clareza. Deus abençoa o que você planta, não o que você apenas deseja. Quem planta intenções, mas não rega com ação e constância, não colhe. O universo não trabalha para quem pede, mas com quem coopera. A vibração é essa cooperação silenciosa, o alinhamento entre fé, emoção e gesto. Epicteto escreveu: deseje que as coisas aconteçam como acontecem, e você será feliz. Essa frase, aparentemente simples, contém uma sabedoria profunda. Ela não fala de resignação, mas de aceitação ativa. O sábio não luta contra o fluxo da vida, ele o compreende. Vibrar verdadeiramente é isso, aceitar o que é, sem deixar de construir o que será. É dançar com o presente enquanto se planta o futuro. A crença de que o universo vai me dar é a semente da decepção espiritual. Ela mantém o indivíduo preso à espera, ao adiamento da própria força. Quem acredita que algo externo fará por ele o que ele mesmo deve fazer, abdica da própria soberania. A fé madura não espera milagres, ela se torna parte deles. A vibração verdadeira não suplica, participa, não exige, contribui. A vida responde a quem está em coerência com o que pede. E essa coerência se manifesta em atitudes silenciosas. Cuidar do que já se tem, agir com integridade, agradecer antes de ver. O universo não dá, ele espelha. Ele devolve o que o seu estado interno emite. E quando a alma finalmente entende isso, o universo vai me dar, se transforma em eu e o universo somos um só movimento. É nesse instante que o destino deixa de ser acaso e se torna criação consciente. Grande parte dos pedidos que fazemos não nasce do amor, mas da carência. Queremos ser amados porque tememos a solidão. Queremos prosperar porque temos medo da escassez. Queremos reconhecimento porque nos sentimos invisíveis. E assim o pedido deixa de ser um ato de fé e se torna uma tentativa de preencher um vazio. Mas o universo não responde ao que falta, ele responde ao que é pleno.
Por isso, quando pedimos movidos pela carência, vibramos exatamente o oposto do que desejamos. O desejo que nasce do amor tem uma vibração leve, expansiva. Ele não implora, ele convida. Ele nasce da consciência de que o que se busca é uma extensão do que já se é, mas o desejo que nasce da falta é pesado, ansioso e exigente. Ele carrega o medo de não ser atendido. E o medo é o som da incoerência. Ele distorce a mensagem que o coração tenta enviar. Por isso, muitas vezes, o que se chama de demora divina é apenas o tempo que a alma leva para curar o medo antes de receber o que pediu. Existe uma diferença profunda entre o desejo maduro e o desejo infantil. O desejo maduro é guiado por propósito. O infantil é movido por medo. O desejo maduro diz: eu quero porque estou pronto para compartilhar. O infantil diz: eu quero porque não sei viver sem. O primeiro constrói, o segundo consome. E é por isso que Deus, na sua sabedoria, não entrega certos pedidos. Ele espera que o amor substitua o medo como fonte da intenção. A neurociência explica que a carência constante ativa no cérebro o circuito da dopamina, o mesmo responsável pela sensação de recompensa. Mas quando não há propósito, essa dopamina se esgota rapidamente, gerando frustração e sensação de vazio. É por isso que quem vibra carência sente prazer momentâneo, mas nunca plenitude. A abundância verdadeira não nasce da euforia de receber, mas da serenidade de já se sentir completo antes de receber. A vibração do amor é o solo fértil da manifestação. Quando o pedido nasce da gratidão e do contentamento, o universo responde com generosidade. Mas quando nasce da dor e do medo, ele se fecha. Vibrar por amor é orar sem pressa, agir sem ansiedade, confiar sem exigir. É estar tão pleno que o desejo deixa de ser um grito e se torna um cântico. É nessa frequência que a alma cria com pureza, não porque precisa, mas porque transborda. Há situações em que o pedido não alcança o que o coração precisa, porque o pedido muda circunstâncias, mas não transforma identidades. A vibração, ao contrário, não modifica apenas o que se vê, modifica o que se é. Ela age de dentro para fora, dissolvendo os medos e as crenças que mantêm a alma presa ao mesmo ponto. Enquanto o pedido tenta convencer o universo, a vibração convence o próprio ser de que ele já pode receber. Fé não é esperança mental, é estado neural. É o corpo inteiro acreditando em algo antes que os olhos confirmem. Quando a mente, o coração e o corpo entram em coerência, a realidade deixa de ser resistência. O que antes parecia difícil começa a fluir naturalmente, porque a energia interna se torna compatível com o que se deseja. A vibração é a correção silenciosa das dissonâncias entre querer e ser. O pedido tradicional tende a reforçar a separação. Eu estou aqui e o que desejo está lá. Mas vibrar é encurtar essa distância até ela desaparecer. É sentir a prosperidade antes do dinheiro, o amor antes do relacionamento, a cura antes do diagnóstico. A vibração não espera que a vida mude para então mudar o sentir. Ela muda o sentir para que a vida acompanhe. A mente humana busca resolver o externo, mas o divino sempre trabalha no interno, e é por isso que tantas pessoas pedem mudanças e permanecem as mesmas. A vibração atua onde o pedido não alcança, no campo invisível das crenças e emoções. Ela reprograma o ser, não apenas o destino. Quando a identidade se transforma, o fluxo natural da vida se ajusta em volta dela. A vibração é a verdadeira oração silenciosa que reescreve a realidade. O pedido tenta controlar resultados, mas a vibração se torna o próprio resultado. Porque o mundo não responde ao que queremos, responde ao que somos. Quando o coração vibra paz, a vida se organiza. Quando vibra medo, ela se contrai. É simples e profundo ao mesmo tempo. A vibração não pede, ela se torna. E quando a alma se torna o que deseja, o universo apenas confirma o que ela já é. A maioria das pessoas acredita que está atraindo coisas para si, como se o universo fosse um ímã externo. Mas a verdade é mais profunda. Você não atrai, você reflete.
A realidade não é uma força que vem de fora. É um espelho que devolve o que você vibra por dentro. Cada situação, cada pessoa, cada experiência é um reflexo daquilo que você mantém aceso em sua frequência emocional. O universo não entrega o que você quer, entrega o que você é. O próprio Cristo já havia revelado esse princípio quando disse: "Com a medida que medirdes, vos medirão também." Tudo o que se emite retorna. Se você vibra a escassez, o mundo se fecha. Se vibra a gratidão, o mundo se abre. Se vibra medo, a vida se contrai. Essa é a lei invisível da correspondência, onde cada sentimento se transforma em matéria e cada emoção é uma semente que floresce no terreno da existência. O reflexo é imparcial. Ele não julga, apenas devolve. É por isso que culpar o universo é o mesmo que discutir com o espelho por causa do próprio rosto. A vida não te pune, ela te mostra. Mostra onde há desequilíbrio, mostra onde há cura a ser feita. Cada repetição dolorosa é um reflexo insistindo para que você olhe para dentro. Nada muda do lado de fora, enquanto o reflexo interno continua o mesmo. Há um poder curativo em observar o reflexo com humildade. Em vez de reagir ao que a vida traz, pergunte-se: o que dentro de mim está emitindo isso? Essa pergunta não é culpa, é sabedoria. É a chave da verdadeira liberdade, porque quando você muda o que vibra, o espelho muda por consequência. E então, o que antes parecia azar ou injustiça, revela-se apenas como um reflexo do próprio estado interior. A prática mais poderosa é revisar diariamente as emoções dominantes. Perguntar a si mesmo: o que estou refletindo hoje? Essa observação transforma o inconsciente em consciência e o reflexo começa a clarear. O universo não responde à aparência, mas à essência. Quando a essência vibra a verdade, o reflexo se torna harmonia. E é nesse ponto que a vida deixa de ser algo que te acontece e se torna algo que responde à tua presença. Há um instante em que a alma desperta e percebe que não precisa mais pedir por milagre, porque ela própria se tornou o canal pelo qual o milagre acontece. Esse instante não é acompanhado de luzes nem de vozes, mas de uma serenidade que toca o fundo do ser. É o momento em que a fé deixa de ser súplica e se torna expressão. A vida inteira se transforma quando você para de buscar fora o que sempre esteve pulsando dentro. Seja feita a tua vontade. Essas palavras ditas por Cristo não eram resignação, eram rendição confiante. O ponto de virada entre controle e entrega está exatamente aí. Quando o eu quero se silencia e o eu confio nasce. A vibração madura não exige, ela participa do fluxo da vontade divina. Quando a alma entende isso, ela deixa de tentar convencer Deus e começa a se alinhar com Ele. Ser o milagre é compreender que a presença, por si só, já é oração. É agir com amor em meio à dor. É manter a paz em meio à confusão. É escolher o perdão quando o mundo pede vingança. O milagre não está em mudar o que acontece, mas em mudar a forma como se vibra diante do que acontece. É assim que o invisível começa a se manifestar na matéria, através da coerência silenciosa de quem vive a fé, e não apenas a declara. Quando a fé amadurece, ela não se manifesta em pedidos desesperados, mas em atitudes consistentes. O que antes era suplica, vira serviço. O que antes era medo, vira confiança. O que antes era esperança distante, vira presença viva. Ser o milagre é entender que a sua energia, seu olhar, suas palavras e seus gestos são orações em movimento. Tudo o que você toca vibra na mesma frequência que o seu estado interior. A virada invisível acontece quando você para de correr atrás do que deseja e começa a vibrar como quem já vive o que pediu. Nesse ponto, o pedido desaparece, a luta cessa e o milagre se torna inevitável. Porque o universo não precisa mais te entregar o que você quer. Ele apenas espelha o que você se tornou. A fé que vibra em silêncio é o milagre em sua forma mais pura, o poder de ser, e não apenas de esperar. Existe um momento em que a alma compreende
em profundo silêncio, que a verdadeira virada de vida não acontece quando o céu responde, mas quando o coração se torna parte da resposta. A fé que vibra antes de ver é a ponte entre o humano e o divino, entre o visível e o invisível. É o instante em que você para de gritar para o céu e começa a ressoar com ele. Nesse estado, o tempo perde poder, o medo se dissolve e a vida volta a fluir como um rio que sabe exatamente para onde vai. O rio não pede para chegar ao mar, ele apenas flui. Ele não questiona o caminho, não exige atalhos, não teme as pedras. Ele segue porque reconhece o destino em seu próprio movimento. Assim também é a alma quando vibra em fé. Ela não força o caminho. Ela se entrega ao curso natural da existência. É nessa entrega serena que a vida começa a conspirar a favor, porque a confiança se torna a correnteza que guia o ser até o mar de todas as respostas. A vibração é o estado mais puro da oração. É a fé que não precisa de palavras, apenas de presença. Tudo posso naquele que me fortalece, escreveu Paulo. E o que fortalece não é a insistência, mas a sintonia. A força não vem de exigir que as coisas mudem, mas de manter-se em harmonia com o que já é. É essa sintonia que transforma a escassez em abundância, espera em movimento, dor em sabedoria. Sêneca escreveu: não é que a vida seja curta, mas nós é que a desperdiçamos. E desperdiçamos quando pedimos o que já podemos viver, quando mendigamos o que já está em nós. A fé que vibra antes de ver não desperdiça energia tentando controlar o tempo. Ela confia, ela observa, ela age quando é preciso e repousa quando é hora de esperar. Porque já compreendeu que o divino não se apressa, mas também nunca se atrasa. Vibrar é o modo mais silencioso e poderoso de orar. É o ponto em que o humano e o eterno se tocam, onde o querer se transforma em ser. Quando você vibra em paz, tudo o que está desalinhado começa a se reorganizar. A fé deixa de ser um esforço e se torna um estado natural de existência. E é nesse estado, onde o pedido se transforma em gratidão e a busca em presença, que a vida revela seu verdadeiro milagre, o despertar de quem, enfim, aprendeu a vibrar. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, lembre-se de compartilhar sua vibração nos comentários. Escreva: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Leia o que outros escreveram e perceba: você não está sozinho nesse caminho. Há uma comunidade inteira aprendendo a vibrar, não a pedir. E se ainda não faz parte dela, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, toda semana, palavras e silêncios se encontram para lembrar você de quem sempre foi, o próprio milagre em movimento.